Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa aula de hoje o assunto será substantivo, então fica de olho na tela que a aula já vai começar. Mas antes, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Alunos e alunas, quando nós precisamos identificar seres ou dar nome às coisas, nós precisamos usar palavras. Essas palavras são chamadas em língua portuguesa de substantivos. De maneira bem simples, nós podemos conceituar os substantivos dizendo o seguinte: substantivos são palavras que nomeiam seres, visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Agora que sabemos o conceito dos substantivos, precisamos saber sobre a sua classificação. Sim, meus amigos e amigas, precisamos saber sobre a sua classificação. Sobre a classificação dos substantivos, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que existem diferentes tipos de substantivo. Alguns nomeiam coisas, outros nomeiam pessoas ou sentimentos, e tem também aqueles que são formados por uma só palavra ou por duas ou mais palavras. Enfim, no estudo da língua portuguesa, os substantivos são classificados, isto é, eles são organizados de acordo com certas características que eles possuem. Assim sendo, vamos conhecer agora que características são essas, ou seja, como os substantivos se classificam. A primeira classificação sobre a qual iremos falar é essa aí que está aparecendo na sua tela: primitivos e derivados. Primitivos são os substantivos que dão origem a outras palavras. Derivados são os substantivos que se originam de outras palavras. Veja os exemplos no quadro a seguir. Olhando para a tela, perceba que telha, ferro e jardim são substantivos primitivos. Já as palavras telhado, ferrugem e jardinagem são os substantivos derivados. Viu como é fácil entender esse assunto? Agora vamos para mais uma classificação dos substantivos: simples e compostos. Simples são os substantivos formados por apenas uma palavra, como por exemplo luz, mesa e chocolate. Já os compostos são os substantivos formados por mais de uma palavra, como por exemplo beija-flor, para-raios e guarda-chuva. Viu como está sendo fácil entender esse assunto? Vamos agora conhecer mais uma classificação dos substantivos: comuns e próprios. Comuns são os substantivos que se referem a todos os seres de uma mesma espécie, sem particularizá-los. Próprios são os substantivos que nomeiam um ser em particular, destacando-o na espécie ou no grupo. Por isso são grafados, ou seja, escritos com letra inicial maiúscula. Para entender melhor, veja os dois exemplos que aparecem na sua tela. No primeiro exemplo, temos a seguinte frase: aquele rapaz é muito estranho. Já no segundo exemplo, temos a frase: Paulo ficou feliz com o resultado. Perceba que no primeiro exemplo, o substantivo rapaz serve para nomear qualquer homem, por isso ele é um substantivo comum. Já no segundo exemplo, Paulo particulariza um homem e por isso é um substantivo próprio. Agora vamos conhecer mais uma classificação dos substantivos: concretos e abstratos. Concretos são os substantivos que nomeiam os seres de existência autônoma, isto é, que não dependem de outro para existir e que podem ser reais ou imaginários. Criança, mesa e fada são exemplos de substantivos concretos. Abstratos são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, isto é, seres que dependem de outro para existir. Eles designam sentimentos, ações e qualidades. Palavras como alegria, beleza e emoção são exemplos de substantivos abstratos. Aqui, nesse ponto da aula, preciso lhe chamar a atenção para um detalhe. As palavras citadas no exemplo são substantivos abstratos, pois nomeiam seres que dependem de outros para existir. A alegria é sempre sentida por alguém. A beleza existe em pessoas ou coisas. Enfim, lembre-se, para ser abstrato, o substantivo precisa designar sentimentos, ações e qualidades, e também precisa nomear seres de existência não autônoma. Dito isto, vamos agora para a última classificação dos substantivos, no caso, os substantivos coletivos. Coletivos são os substantivos que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. Veja alguns exemplos no quadro a seguir: bando, de aves; cardume, de peixes;
colmeia de abelhas. Bem, pessoal, a nossa aula está chegando ao seu final. Gostaria de agradecer a sua presença e de deixar o seguinte lembrete. Se você gostou da aula, se essa aula foi útil para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Bons estudos e nos encontramos em uma próxima aula. Até mais!